Paz do Senhor, igreja. Queria que os irmãos abram, primeiramente, em Atos 16 e 9. Atos 16 e 9. Queria agradecer ao pastor Adriano por ter convidado, e ao pastor Joel por ter permitido trazer a palavra mais uma vez, irmãos. Agora que os irmãos acharam o Atos, eu quero que você segure essa página e vá mais 5 capítulos para a frente. Filipenses. Os próximos 5 adiante, próximos do Novo Testamento. Você vai chegar em Filipenses, que nós vamos ler também essa noite. Filipenses 1 e 12. Atos 16 e 9 e Filipenses 1 e 12. Atos. E Paulo teve de noite uma visão, em que se apresentou um varão na Macedônia e lhe rogou, dizendo: passa a Macedônia e nos ajuda. E logo depois desta visão, procuramos partir para a Macedônia, concluindo que o Senhor nos chamava para lhe anunciar o Evangelho. Agora vamos a Filipenses 1 e 12. E quero, irmãos, que sabeis que as coisas que me aconteceram contribuíram para maior proveito do Evangelho, de maneira que as minhas prisões em Cristo foram manifestadas por toda a guarda pretoriana e por todos os demais lugares. Muitos irmãos no Senhor, tomando ânimo com as minhas prisões, ousaram falar mais confiadamente e sem temor. Amém? Os irmãos podem sentar. Irmãos, quero começar falando primeiramente desta carta a Filipenses, que é conhecida como a Carta da Alegria. Paulo vai escrever a carta aos Filipenses num momento muito difícil de sua vida, que Paulo foi a Jerusalém e os sacerdotes e o sumo sacerdote prenderam Paulo e acusaram. E Paulo, para se defender, ele rogou que fosse julgado por César. Nesse tempo ele vai ficar 2 anos preso. E é um momento em que ele vai escrever 5 cartas. E uma dessas é aos Filipenses. Um homem na prisão agora vai escrever uma carta chamada a Carta da Alegria. Mas para nós entender por que ele escreve essa Carta da Alegria, nós temos que começar a ver quando ele começou a fundar esta igreja. Atos 16 vai começar a mostrar que foi o Senhor que chamou, o Senhor que mandou fazer esta obra. Pois Paulo está nessa segunda viagem missionária. Ele está na sua segunda viagem missionária, só que ele estava pensando em ir para a Ásia. Por 2 vezes ele tenta partir para a Ásia para pregar o Evangelho na Ásia, mas o próprio Espírito Santo o proíbe de ir para a Ásia. Porque o propósito que o Senhor tinha para essa viagem de Paulo é que ele fosse para a Macedônia. E a Macedônia é a primeira cidade que ele se aproxima e prega o Evangelho, é Filipo. É a primeira igreja no continente europeu. Então Paulo começa agora, obedece à ordem do Senhor, ele vai pregar aos filipenses. Paulo vai chegar na cidade, vai se instalar, e Paulo tinha um modo operante de trabalhar quando ele começava a evangelizar numa cidade. No primeiro sábado que ele estava naquela cidade, ele ia à sinagoga para começar a pregar o Evangelho. Só que Filipe era uma cidade que era romana, era uma cidade romana, mas... perdão, irmãos, deixa eu explicar melhor, senão fica... Filipe era uma província fora da Itália, mas tinha os mesmos valores de uma cidade italiana. Tinha seu próprio exército, vivia sobre as leis romanas, e eles se orgulhavam disso. E era uma cidade que fazia a travessia da Europa para o Oriente. Era uma cidade comercial e muito rica. E não havia tantos judeus naquela cidade.
Paulo, vendo isso, ele começa a estudar uma maneira e o Espírito Santo dá. Ele descobre que há pessoas que oram, mulheres que vão ao rio orar. E Paulo, chegando nesse rio, ele começa a pregar a palavra do Senhor e tem a primeira conversão naquela cidade. É de Lídia, uma mercadora de púrpura. Ela se reunia com mulheres dali e oravam a Deus. Então Paulo prega para ela, ela aceita, e esse é o início daquela igreja. Uma mulher mercadora agora vai ser a primeira membra daquela igreja. Paulo agora continua naquela cidade pregando, e acontece uma coisa que todo mundo conhecemos, essa passagem, que Paulo agora pega e começa a pregar na cidade. Toda vez que ele saía de casa, vinha uma jovem e começava a dizer que tinha espírito de adivinhação, que ele era um homem de Deus, que ele estava pregando a salvação. Por muitos dias aquela mulher repetiu isso, de uma maneira que Paulo se incomodou, e um certo dia Paulo se levantou com a autoridade do Senhor e expulsou aquele espírito de adivinhação. A gente pode dizer, nossa, essa igreja está pegando fogo, né? Porque tem conversão, Paulo expulsa demônios, nós pensamos, o próximo vai ser, ele vai conquistar a cidade toda. E foi totalmente ao contrário. Por Paulo agora expulsar o demônio desta mulher, as pessoas que dependiam das adivinhações que essa mulher fazia, agora querem o mal de Paulo. E Paulo agora é preso por essas pessoas, entregado aos magistrados daquela cidade. E aqueles homens chegam e falam, este é um judeu, que está pregando coisas que não conhecemos, e está pregando contra o nosso imperador. Naquela época, o imperador se considerava como um filho de Deus. Então havia uma religião para o imperador. No momento que aquele homem falou isso, os magistrados não queriam saber mais o que ia acontecer. Eles arrancaram as roupas de Paulo e Silas e bateram neles. Uma igreja que estava indo tão bem, começando tão bem, o poder de Deus usando, acontece agora que eles estão na prisão e foram presos. Em Atos 16 e 25 vai dizer como foi o tempo de Paulo e Silas na prisão. Atos 16 e 25. E perto da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam hinos a Deus, e os outros presos os escutavam. E de repente sobreveio tão grande terremoto que os alicerces do cárcere se moveram, e logo se abriram em todas as portas. E foram soltos as prisões de todos. E acordando o carcereiro e vendo abertas as portas da prisão, tirou a espada e quis matar-se, cuidando que os presos já tinham fugido. Mas Paulo clamou com grande voz, dizendo, não te faças nenhum mal, que todos estamos aqui. E pediu a luz e saltou dentro, e tudo trêmulo, se apresentou ante a Paulo e Silas. E tirando para fora, disse, senhores, que é necessário que eu faça para ser salvo? No momento em que nós cremos que está tudo difícil na vida de Paulo e Silas, eles começam a cantar e a orar. Talvez isso seja o maior ensinamento que a gente pode tirar aqui. Quando está tudo difícil, você canta. Quando está tudo difícil, você ora. Quando está tudo difícil, você canta. Quando está tudo difícil, você ora. Porque é isso que vai mover os céus e a terra. Foi isso que eles fizeram e alcançaram a glória. Pois agora eles conseguiram fazer uma alma ser salva no meio da prisão. Paulo sempre pensou que tudo tinha um propósito na sua vida. E o Senhor provou que esse propósito era pregar o Evangelho. Porque até na prisão, Paulo está salvando almas. Muitas vezes nós estamos na dificuldade, não queremos fazer nada, porque nós estamos, eu estou com um problema aqui, estou com um problema lá. Esquecemos de tudo que temos que fazer. Esquecemos que temos que vir na casa do Senhor adorá-lo. Esquecemos que temos que ajudar o nosso próximo, fazer missões, contribuir. E tudo isso não fizemos porque nós estamos mal. Esquecemos que muitas pessoas estão pior que nós.
porque nós ainda conhecemos o Senhor e temos a esperança que Ele pode resolver os nossos problemas. E há muitas pessoas no mundo que nem conhecem o Senhor, estão agora desesperadas, sofrendo e não sabem o que fazer. Mas graças a Deus que nós temos o Senhor e podemos divulgar Ele. Amém? Agora, depois desse acontecimento, o Senhor começa a agir naquela cidade e aqueles homens decidem soltar Paulo. Mas Paulo tinha a cidadania romana e ele ficou bem ousado nesse momento, porque quando a gente tem razão, a gente fica ousado, né, irmão? A gente acha que a gente está lá em cima, quando a gente tem a certeza que nós estamos certos. E Paulo vai dizer, não, vocês me bateram, me chicotearam, agora vocês têm que vir aqui pedir desculpa para mim, porque eu sou um cidadão romano, estou numa cidade romana, vocês tinham que me respeitar como um romano. E aqueles homens se apavoraram de um jeito tão grande e pediram, por favor, nos desculpe, mas por favor, vão embora da nossa cidade. Paulo, entendendo que era o fim do seu tempo naquela cidade, ele vai à casa de Lídia, se despede dos irmãos e diz que o momento dele já chegou naquela tempo de ele partir para continuar a sua viagem. Irmãos, Paulo, quando sai das cidades em que ele fundou igrejas, ele nunca deixou as cidades haver navios. Ele sempre deixou obreiros, bispos, diáconos, tudo organizadinho para que continuasse a igreja. Que a igreja não parasse depois que ele saísse. E esse é o nosso objetivo, irmãos. Nós temos que capacitar todo mundo que podemos para que eles continuem caminhando no Evangelho. Que eles não parem depois, se você talvez cair, desviar, eles vão continuar sem você. Esse é o nosso propósito. Nós temos que fazer pessoas continuarem o caminho do Senhor. Que a Bíblia vai dizer que é melhor que sempre andem em dois. Porque se um cair, o outro levanta. Esse tem que ser o nosso pensamento. Paulo tinha esse pensamento. Ele nunca deixou uma igreja desprovida de obreiros. Toda vez que ele montava uma igreja, ele, antes de sair daquela cidade, ele deixava a igreja toda organizada, toda pronta, para que continuasse depois dele. Pois o seu ministério não era ser de pastor de ovelhas naquele momento. O seu ministério era pregar o evangelho para os gentios. Então Paulo sai daquela cidade e vai deixar a igreja pronta e montada. E vai acontecer que Atos 16, até a carta dos Filipenses, demorará 10 anos para Paulo voltar àquela cidade. É muito tempo. Mas uma coisa que me impressiona quando ele manda a carta aos Filipenses é que Paulo amava aquela cidade. E mesmo não estando lá, ele orava todos os dias e pregava, orava e cantava louvores a eles, para que o Senhor guardasse e o ungisse-os. E ele vai dizer isso quando ele diz que essa carta, porque primeiramente os irmãos descobrem que Paulo foi a Jerusalém e foi preso, está em Roma agora, esperando seu julgamento. E aquela igreja também amava a Paulo, porque foi a única igreja que ajudou o seu ministério desde o início. Paulo abriu muitas igrejas, mas nem todas ajudaram Paulo ministerialmente, com dinheiro, com ajuda. Paulo muitas vezes teve que trabalhar, ele fazia tendas. Mas a cidade de Filipe, no primeiro dia que ele esteve ali, até o final da sua carreira, ele foi ajudado pela cidade de Filipe, a igreja em Filipe. Isso nos prova quão bom é que a gente tenha uma igreja bonita e organizada, mas que não seja só isso, que a gente possa ajudar a fazer missões, porque eu estava vendo um pregador falar esses dias, que a gente sabe que o crente é crente quando o bolso dele se converte. Então, quando você tem medo de perder porque está dando para a igreja, você vai ter que saber, quando o seu bolso se converter, você provavelmente já estar indo para o céu. Então essa cidade fica preocupada agora com Paulo e manda um amigo da igreja, um obreiro. O seu nome era Epafrodito, nome conhecido, é muito bonito o nome. Ele é mandado a Paulo, porque a igreja estava preocupada que Paulo está preso, Paulo deve estar sofrendo angústias, e eles mandam com ajuda, com uma oferta, porque Paulo também estava preso numa prisão domiciliar, ele teria que se manter, e ele não podia trabalhar porque estava preso. Mas quando Epafrodito chega para conversar com Paulo, ele vai ter uma surpresa,
porque Paulo está feliz, e ele vai responder, porque a carta aos Filipenses é uma resposta dessa igreja, uma igreja preocupada com o fundador dela, pensando que ele podia estar mal, porque ele estava preso ali, mas aí eles vão ver que Paulo está feliz, porque tudo que sobreveio sobre Paulo, ele sempre acreditou que era para a obra do Senhor crescer. Paulo vai agradecer nesta carta, primeiramente, a fidelidade dos filipenses. Filipenses 1:14 vai dizer: e muito dos irmãos... Filipenses 1:5, perdão. Pelas vossas cooperações no Evangelho, desde o primeiro dia até agora, tendo por certo isto, mesmo que aquele que em nós começou a boa obra, aperfeiçoará o dia de Jesus, aperfeiçoará até o dia de Jesus Cristo. Ele está dizendo assim, irmãos, estou feliz porque o Senhor abençoou eu tenho certeza que vocês estão sendo salvos, porque vocês estão acreditando no meu ministério, apoiando que eu faça isso, que eu continue fazendo a obra do Senhor. Eles ajudavam financeiramente, eles oravam por Paulo, e aquilo motivava Paulo mais ainda a pregar o Evangelho. Paulo também vai dizer a eles que a preocupação deles que eles têm, porque Paulo está preso, não é um motivo para eles se preocuparem, porque Paulo via a alegria por ele estar preso, porque Paulo alcançou pessoas que ele nunca pensou que ia alcançar. Filipenses 1:14 vai dizer: e muitos dos meus irmãos no Senhor, tomando ânimo com as minhas prisões, ousavam falar da palavra mais confiadamente, sem temor. Agora pessoas viram Paulo sendo preso pelo Evangelho, aquilo motivou elas a pregarem o Evangelho, não ter medo da perseguição que estava acontecendo. Paulo dizia que se alegrava com aquilo, porque não era só uma prisão que estava ali, ele estava conseguindo motivar pessoas a pregar o Evangelho, mesmo que fossem presas, fossem mortas. O Senhor usava a vida de Paulo de todas as maneiras para fazer o Evangelho crescer. Paulo vai dizer aos Filipenses uma coisa muito linda, que é difícil de nós dizermos, que é em Filipenses 1:21. Porque para mim o viver é Cristo e o morrer é ganho. Paulo vai dizer a coisa mais difícil. Ele vai dizer, muito bom, se eu continuar aqui, eu vou continuar pregando a palavra de Deus. Mas se eles agora decidirem que eu estou preso aqui, se eles decidirem que eu vou morrer amanhã, eu fico mais feliz ainda. Porque eu já estou indo buscar ao Senhor, eu verei a glória do Senhor. Paulo tinha certeza na sua salvação, em tudo que o Senhor tinha feito na sua vida. Paulo tem uma vantagem que todos nós queríamos ter. Paulo vai dizer que ele foi até o terceiro céu e viu coisas inefáveis. Irmãos, Paulo foi ao céu, conheceu o céu. Muitos, nós não temos nenhuma noção de como é o céu, como seria o céu. Paulo foi lá, Paulo viu que era bom e teve que voltar para pregar o Evangelho. E toda vez que ele pregava o Evangelho, ele pensava, se eu pregar hoje e sofrer alguma coisa ali que alguém não gostar de mim e eu morrer, bom será, porque eu vou voltar para onde lá o Senhor me mostrou. E possamos ter a mesma dedicação de Paulo e o desejo de conhecer o céu. Amém? Também a carta Filipenses tem uma passagem, uma das mais bonitas que tem, que vai falar que devemos ser como Jesus foi. Devemos fazer como ele fez. Que é em Filipenses 2:5. De sorte que haja em nós o mesmo sentimento que houve também em Jesus Cristo, que sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas aniquilou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens, e achando na forma de homens, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte, e morte de cruz. Pelo também que Deus exaltou soberanamente, e lhe deu um nome
sobre todo nome, para que todo nome de Jesus que se dobre, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho de todos os que estão nos céus, na terra e debaixo da terra. Jesus, um ser perfeito, ele desceu a forma de criatura, morreu, nos ensinou como devemos caminhar nessa terra para a glória de Deus. Jesus usou a sua vida como Paulo também usava, porque Paulo dizia que era imitador de Jesus, e as pessoas, se não conseguissem ser imitador de Jesus, que fossem imitadores de Paulo, ele dizia, porque eu estou tentando imitar Jesus também. Isso vai mostrar, e ele vai dizer na carta aos Filipenses, que devemos tentar ser como Jesus, fazer tudo o que o Senhor fez. Sei que não conseguiremos porque somos falhos, mas nós podemos, como Jesus fez, que era lavar os pés do seu discípulo. Isso, no exemplo, seria nos humilharmos, ajudarmos pessoas que são menores que nós, para que possamos crescer espiritualmente, porque o Senhor, Ele criou o universo, e agora na Santa Ceia, Ele está fazendo com o seu discípulo, a última Santa Ceia, a coisa que mais desejava Ele também, era lavar os pés dos seus discípulos. Ele queria mostrar até o momento de sua morte que Ele estava querendo que nós sejamos humildes, não sejamos soberbos. Não é só porque alguém às vezes nos fala uma coisa que não gostamos, vamos deixar, não vamos falar, vamos ficar com arrogância, dizer, eu não preciso falar com ela. Irmão, a gente vai tudo para o mesmo céu. Só se você comprou um céu diferente, que você vai para um céu diferente. Mas eu creio que todos vamos para o mesmo céu. Então devemos seguir os exemplos que Jesus deu, como Ele fez com a mulher adúltera. Todos ali pecaram, todos ali que iam apedrejar aquela mulher pecaram, tinham pecados. Ele, sendo o único sem pecado, foi o único que não acusou aquela mulher. Muitas vezes vemos coisas que não gostamos e começamos a acusar pessoas de todas as maneiras, de todos os jeitos, esquecemos do que Jesus fez. E possamos fazer como Jesus fez e perdoar aquela mulher, dizer para ela ir em paz e que ela não volte a fazer aquilo. E possamos aconselhar pessoas a andar no caminho certo. Não apenas dizer que perdoa e não dar uma direção para aquela pessoa, explicar por que ela errou e como ela pode melhorar. Irmãos, para ir terminando já, queria que nós tivéssemos a alegria que Paulo tinha quando ele pregava o Evangelho. E podemos pregar, mesmo que sofremos dificuldades, aflições, o desejo de Paulo sempre foi que o ministério, o Evangelho crescesse e que o Senhor Jesus alcançasse mais pessoas. Ele lutou até o último dia de sua vida fazendo isso, provando com as suas prisões, todas as vezes que ele apanhou, todas as vezes que ele pregou para pessoas, tudo foi para que o Evangelho crescesse. E muitas pessoas conhecessem a Jesus. Queria deixar só mais um ponto para ir finalizando. É que você pode estar com dificuldades, você pode estar com problemas, mas você tem que entender que alguém sofreu mais que você. E isso foi Jesus. Ele morreu por seus pecados. E a Bíblia vai dizer que aprove ao Senhor amoê-lo. A dor já era horrível da crucificação, mas para pagar os seus pecados, o Senhor fez que ele sofresse um pouco mais e mais um pouco para ele poder pagar os seus pecados. Então que possamos ter isso em nossos corações e fazer como o apóstolo Paulo, que quando tivermos dificuldades, a gente possa fazer uma carta só de alegrias e agradecendo ao Senhor por tudo que Ele tem feito. Talvez temos dificuldade, às vezes, de fazer com força, nossas forças, dizer que estamos felizes. Talvez a gente não esteja feliz no momento agora, mas que nós tenha a alegria da salvação em nossa vida. E aqui na terra tudo vai se findar, tudo vai acabar. Mas para nós que cremos que o Senhor virá nos buscar, nós nunca teremos um fim e sempre estaremos com Ele na glória. Queria deixar essas palavras. Amém? E é isso, irmãos.